Então, aquilo que João Batista falou, é preciso que eu diminua para que ele cresça em mim. Compreendem? Então, amar a Deus e Ele ser o meu centro e o meu Senhor, Ele ser o nome da minha esperança, isso é brincadeira? Não é não. Isso é uma vida de luta. Porque a gente dá um passo para frente e 10 para trás, um para frente e 10 para trás. Porque exige de nós a oração, né, gente? É o terceiro pão. Nós temos que aprender a rezar. Não é rezar mais ou menos com a boca, não com o lábio, não é com o coração. É aquilo que Joel fala, volta a mim e rasga o seu coração. Não é a roupa. Ficar nu diante de Deus não é uma brincadeira. Porque a gente seleciona umas coisas que a gente apresenta para Deus, a gente não apresenta tudo para Ele. A gente escolhe melhor e acha que é bacana. Como se Ele... E Ele é tão doce que Ele finge que também acha que é só aquilo. A hora que a gente tiver coragem de apresentar a nossa miséria, Ele trabalha. Mas enquanto eu não apresento, Ele também fica lá esperando a gente apresentar. Rasga o seu coração diante dele. Tenha coragem de se desnudar. Ele é o único amigo, né? Jesus é o único amigo que eu posso me mostrar de verdade. Às vezes os amigos da terra vão pegar a sua fraqueza e depois te julgar, né? Te destruir. Mas Deus não. Deus é aquele que pega a minha fraqueza, rasga, né? Rasga o seu coração diante dele e fala com ele, Jesus, olha aqui, vamos lá no porão da minha casa. Deixa eu te mostrar umas coisas que eu achei que estava escondidas. Vamos lá. Mostra para ele. Se rasga diante dele em cada encontro. Jesus fala, esse povo me honra com os lábios, mas meu coração está longe de mim, o que adianta? Como se ele não soubesse quem somos, né? Então, aprender a força da oração. Eu falei com vocês ontem que ninguém pode com a mulher que reza, né? Com alguém que reza, com alguém que está de joelho, uma mãe que reza. Ninguém pode mesmo, isso é verdade, né? A gente desconhece a força da oração, né? E o Van Tuan fala que, como queimou tudo, ele começou a anotar trechos, né? Ele começou a pedir um papel, um lápis para ele escrever, porque ele tinha que lembrar os trechos da palavra, pois ele não tinha mais Bíblia na mão. Ele não tinha Bíblia na mão. Acabou. Ele foi registrando os trechos. Isso não é brincadeira, porque hoje nós temos tudo na mão. Hoje você clica na internet, hoje você tem Bíblia online, hoje você tem liturgia online, você tem tudo online. Está na mão. Né? Pelo menos por enquanto a gente tem a chance de ter na mão. Então é tão interessante, né, a força da oração, que uns anos atrás, nós recebemos uma criancinha lá no CTI, ela tinha síndrome de Down. Ela tem, né? Síndrome de Down. E ela tinha uma cardiopatia gravíssima. Chegou para nós desnutrida, assim, de milésimo grau. Ela chegou com uma infecção muito grave, insuficiência cardíaca. Nós demos uma melhorada nela, mas ela tinha que ir para a cirurgia cardíaca. Fez a cirurgia cardíaca, uma hipertensão pulmonar. Então, aquela neném de menos de 3 quilos, deitada numa cama, com aquele tanto de remédio ligado nela, aquele tanto de bomba de infusão, entubada, e chegou no momento que era tudo ou nada. Com todo o medicamento que a ciência tem, e eu tenho um orgulho imenso de trabalhar na Santa Casa, né? A gente trabalha só com SUS, né? São 1000 leitos SUS. E eu tenho a graça de trabalhar num lugar que nunca nos proibiu de fazer nada pela criança. Nenhum medicamento, por mais caro que fosse. Nada é proibido. Isso é espetacular, né? Porque a gente cuida, eu falo que a gente cuida do evangelho mesmo, né? Das crianças, daqueles que ninguém quer, né? Então é espetacular que eu vejo exatamente como é que Deus tem uma preferência mesmo, né? Pelos pobres, miseráveis, são dele mesmo. Então a gente vê a ação, né? Não tem jeito de negar o que a gente vê. E aí eu sentei com essa mãezinha, ela era da zona rural, 4 filhos, e essa criança era caçula. Sentei com ela, falei com ela, expliquei a situação, a gravidade, falei com ela, hoje nós chegamos num momento que é tudo ou nada. Ou ela vai responder a tudo que nós estamos fazendo, ou ela irá morrer hoje. Ela olhou para mim e falou assim, é só isso, doutora? Eu falei, por enquanto, só. Ela falou, então, eu queria que a senhora visse isso aqui agora. Ela ajoelhou e foi falar com a esperança dela. Foi falar com aquele que pode todas as coisas. E ela fez isso. Ela ajoelhou, fez o sinal da cruz e a oração dela foi essa. Jesus, me dê a graça de criar uma criança com síndrome de Down, porque as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Vocês já viram alguém pedir a Deus que mantenha uma criança com síndrome? E ela fez essa oração, fez o sinal da cruz, falou comigo assim, então agora nós podemos ir, doutora. A senhora sabe que eu sou analfabeta, né, doutora Filó? Eu não sei ler, não, mas eu conheço os números. E a senhora vai ver, Jesus acabou de curar minha filha, pode imaginar? Aquela menina que eu olhava, estava mais para Deus me chama que Deus me ama, que ela estava realmente morrendo.
Mas a senhora vai ver, todos os dias a senhora vai diminuir um número aqui, nessas bombas todas. A senhora vai diminuir. A senhora vai ver. No dia seguinte, diminuiu os números. E eu chegava e falava assim, falei com a senhora? Que a senhora ia diminuir os números. E eu não preciso contar para vocês que a menina saiu de alta. Sem sequela, porque Deus, quando cura, não remenda. Guarda isso. Ele é Deus. Né? Deus é Deus. Quem cura não remenda. Né? Ele é o Senhor. Um dia nós vamos entender isso. Né? E aí, essa criança saiu de alta. Todos os dias, todos os anos, eles vão ao CTI. Ela fala, sabe por que eu volto aqui todos os anos, doutora Filó? Para que a senhora nunca desista da missão. A menina hoje, ao contrário, ela é obesa, né? Mas antigamente ela era uma tripinha. Né? Então, é impressionante a força da oração dessa mulher. E é tão lindo também, uma outra mulher que eu conheci, jovem. O neném dela nasceu, e eu brincava com ela, que com osso ele pesava 600 gramas, né? Isso foi há muitos anos atrás, a Santa Casa, o CTI era o único CTI do Estado, pode imaginar quantos anos tem isso. E o bebê, no momento do nascimento, rompeu o estômago. Pode imaginar, 600 gramas rompe o estômago. Aí ficou lá no CTI conosco, gravíssimo, gravíssimo. E esse bebê foi operado, etc. Esse neném foi melhorando, melhorando. E chegou um dia de melhora que eu fiquei tão encantada. A gente estava num entusiasmo louco com ele. Tinha diminuído os remédios dele, tinha tirado o remédio de pressão dele. Imagina, 600 gramas, né? Vigiando pressão do menino. Ele estava lindo, estava uma gracinha. A mãe chegou, falei com ela, nossa, mas hoje nós estamos em festa. Ele está ficando ótimo, desligamos o remédio de pressão, ele está sustentando o coração. Já começamos a preparar para tirar ele do respirador. Falei, olha aqui o monitor, que coisa linda. O menino está um encanto. Ele estava com os bracinhos para cima, cor de rosa. Lindo. Falei com ela, a coisa está caminhando muito bem. Muito bem. Mãe é uma raça que só... Por isso que Deus quis ter uma, né? Não tem jeito. Deus quis ter uma mãe, não tem jeito, né? E aí nós fomos... eu fui dar as notícias, falei com ela, quando se quiser saber mais alguma coisa, você me chama. E aí, quando eu estava lá dando notícia, a enfermagem chegou e falou, doutor Filó, aquela mãezinha quer falar com a senhora. Eu voltei. Quando eu voltei, ela falou comigo assim, doutora Filó, só falou que ele está bem, e parece mesmo que ele está bem. Mas eu estou sentindo a alma do meu filho inquieta. Imagina? Há mais de 30 anos atrás, eu escutar alguém falar alma inquieta, eu estava começando minha caminhada espiritual, né? Eu olhava para o menino, né? Menino lindo, cor de rosa. E ela falava, a alma dele está boa, não. Ó, mãe é mãe. Então ela falou comigo assim, mas eu queria que a senhora presenciasse o que eu vou fazer. Lá vou eu para as histórias, né? Mas é assim. E aí eu fiquei de um lado do berço aquecido, ela do outro lado. E ela fez essa oração com o menino. Meu bem, a doutora Filó falou que você está muito bem, eu estou vendo que está. Mas eu estou sentindo a sua alma inquieta. Então eu queria te dizer uma coisa. Se você escutar alguém te chamando, não tenha medo. Não tenha medo de nada. Porque se alguém te chamar, o nome dele é Jesus. Você pode segui-lo. Eu queria muito te buscar para levar para casa. Mas se essa for a vontade de Deus, se não for, um dia você virá me buscar. É nisso que eu creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok. Menino bonzinho, fui embora, porque eu fico só na parte da manhã. Quando eu cheguei no CTI, no dia seguinte de manhã, ele era o primeiro berço, e os telefones antigamente ficavam dentro do CTI. Quando eu cheguei, eu falei, cadê o bebê que estava aqui? E o telefone estava tocando, era a mãe dele. O pessoal falou, morreu à tarde. E era ela no telefone falando, obrigado pela experiência de amor que eu vivi. Agradeço por tudo. Falei com Jesus, misericórdia, né? Só mãe lê a alma. Né? Só mãe de verdade, o cérebro da mulher, quando ela está gestando, ela passa por um processo, isso é real, da área da sensibilidade dela, é lapidada. Por isso que a mãe é a única pessoa que quando o filho chora, sabe por que chora. E quando o filho põe a chave na fechadura, ela fala, o que aconteceu? Ele fala, que é isso, mãe? Nem entrei. Mas é porque Deus assim fez a mãe, né?